Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, são 8 horas e 35 minutos. Nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje, que refere-se à segunda aula do nosso curso. Na semana passada, nós fizemos a apresentação, eu fiz a apresentação para vocês da disciplina de linguagens formais e autômatos, momento no qual eu apresentei o primeiro arquivo, o primeiro capítulo do livro que eu mandei para vocês por e-mail. Se vocês puderem abrir para a gente acompanhar, eu mandei esse arquivo aqui, ó. O capítulo 1 do livro de Teoria da Computação, Máquinas Universais e Computabilidade, que aborda o assunto da nossa disciplina de linguagens formais e autômatos. Na aula passada, a gente conversou sobre o que é uma solução computável, quais são os limites do que pode ser computado e se existem problemas sem solução computacional. Nesse momento, eu lembro de ter feito essa pergunta para vocês, se havia problemas que não tinham solução computacional. Alguns de vocês apontaram que não, outros apontaram que sim, mas a gente chegou na conclusão, a resposta é sim, existem uma série enorme de sistemas que não têm solução na computação. Inclusive, nesse momento, eu mostrei para vocês aqui, na Wikipedia, eu mostrei para vocês um link bem interessante, não sei se vocês se lembram, sobre problemas insolúveis. Basta você chegar aqui, ó, e colocar assim, ó, problemas insolúveis. Então, nós temos uma série de problemas que não têm resposta nem no campo da matemática, nem no campo da física, nem no campo da química, nem no campo da computação. Então, existe uma série de problemas que realmente a gente não consegue resolver com computação. Diga-se de passagem, a maior parte dos problemas não encontram solução no campo da computabilidade. E esse arquivo fala justamente disso, tá? Capítulo 1, ele apresenta justamente isso. E a gente viu que a principal problema apontado pelo alemão David Hilbert, lá no início do século XX, mais precisamente ali em 1928, ele falou isso aqui, ó, essa frase que a gente comentou. O propósito é encontrar um algoritmo que recebe como entrada a descrição de uma linguagem formal e uma sentença nessa linguagem e tenha como saída verdadeiro ou falso, dependendo da sentença de entrada, se ela é verdadeira ou falsa. Então, o propósito da nossa disciplina de linguagens formais nasceu aqui, ó, no ano de 1928. Olha que interessante, em 1928, o primeiro computador eletrônico veio a surgir 20 anos depois. O primeiro computador eletrônico, o Electronic Numerical Integrated Computer, o ENIAC, que a gente já até comentou com eles sobre ele aqui em outras aulas. O Electronic Numerical Integrated Computer, o ENIAC, esse monstro aqui, ele entrou em operação em 1945, ou seja, quase 20 anos depois de David Hilbert ter lançado esse problema aqui, ó, encontrar um algoritmo que recebe como entrada a descrição de uma linguagem formal e entregue um resultado.
booleano, verdadeiro ou falso, dependendo da entrada. Olha que legal, o ano era 1928. Então, esse problema ele ficou conhecido como problema de decisão da lógica de primeira ordem. E aí, quando foi em 1931, um matemático austríaco publicou um trabalho em que ele falou assim, teorema da não completude, demonstrando justamente que havia uma série de situações em que não era possível a gente encontrar e desenvolver um algoritmo genérico que dê verdadeiro ou falso de acordo com uma entrada. E no decorrer dos anos, vários problemas se enquadraram nesse problema da insolubilidade, ou seja, nós não temos solução no campo da computação. E a gente viu também que quando foi mais tarde, no ano de 1936, Alan Turing propôs um processo que veio a ser conhecido como a máquina de Turing, em que você tem essa capacidade de, dada uma entrada, você ter um resultado de saída. Nesse momento, eu até propus para vocês esse vídeo aqui, ó. Inclusive, eu postei na internet, é um filme muito bom chamado O Código da Imitação. Código da Imitação. Alan Turing. Então, o Código da Imitação, ele está aqui no YouTube, vale muito a pena assistir, conta a história de Alan Turing e como que ele desenvolveu uma máquina para vencer a Enigma. A Enigma é a máquina alemã que era utilizada para fazer a codificação das imagens. Ó, Enigma Azimatine. Essa máquina aqui, ó. Então, a Enigma, ela é uma máquina, ela é bastante interessante, é uma engenhosidade enorme. Os alemães utilizavam essa máquina para fazer o envio das mensagens para o campo de guerra. Ela criptografava, ela vinha com um manual, como vocês podem ver, ela criptografava a mensagem. E ela tinha 3 níveis diferentes de criptografia. Aqui ela tinha umas roldanas que eram trocadas toda manhã. Essas roldanas aqui, ó, tá vendo? Aqui na máquina eram encaixadas 4 delas, mas havia mais 2 separadas que podiam ser trocadas. E além disso, havia esse chaveamento aqui também na parte de baixo, ó. Havia esse chaveamento aqui, que era uma segunda camada da criptografia. E toda manhã o exército nazista de Adolf Hitler trocava a codificação. E a história desse filme que eu pedi para vocês assistirem, é justamente em cima disso. Ele conta essa história e Alan Turing, um matemático alemão, em 1936, ele desenvolveu a máquina. O vídeo está aqui, ó, na íntegra, completo, em português. Tem ele aqui pago, ele custa R$2,00, R$2,99, e tem ele aqui também com uma qualidade um pouco mais baixa. Então, quem quiser ver essa história, vale muito a pena, tá? Eu vou até botar aqui o link para vocês. Eu já mandei isso aqui por e-mail, mas vou botar aqui de novo, porque vale muito a pena assistir, porque tem tudo a ver com a nossa aula. Tudo a ver com a nossa aula. O código da imitação. Para você, tem a opção
Não, custa R$ 4 ou R$ 3, ó, para assistir ele, o original, com uma qualidade boa. Então, vale muito a pena. Ele conta essa história e mostra como que Alan Turing, que inclusive é tema da nossa disciplina aqui, ó, ele propôs em 1936 um formalismo e nesse formalismo ele desenvolveu uma máquina que veio a receber o seu nome, máquina de Turing. Isso teve um impacto tão grande na matemática e na computação que hoje, por exemplo, nós temos o teste de Turing. Não sei se vocês já ouviram falar. O teste de Turing, ele objetiva teste de Turing. Ele objetiva você identificar se você está lidando com uma máquina ou com um sistema. Esse teste recebeu o nome desse matemático alemão, Turing, Alan Turing, em 1936, justamente por conta disso. Então, quando você escreve um bot é um algoritmo computacional que responde e conversa com você. Quando você aciona um bot e não tem condições de identificar se o bot é humano, se é uma pessoa do outro lado, se é um robô que está respondendo, então ele passa no teste de Turing. Eu desenvolvi um algoritmo para poder responder e-mail para vocês automaticamente. Eu até chamei ele, é uma inteligência artificial que eu desenvolvi. Então, muitas das vezes, vocês conversam comigo, mandam um e-mail, e você está lidando com um bot. É isso aqui, ó. O que eu faço? Eu faço um treinamento da rede. Por exemplo, aqui eu tenho várias frases, ó, que vocês podem falar comigo a respeito de um determinado assunto. Então, por exemplo, eu cadastrei as frases aqui possíveis. Ó, professor, gostaria de saber sobre as minhas ausências na sua disciplina. Professor, gostaria de saber sobre as minhas faltas. Eu pego todas as questões com as quais vocês me escrevem corriqueiramente e aí eu treino uma rede. Aqui do lado, ó, eu tenho as palavras e o grau de importância delas. Então, por exemplo, para eu ter uma função, que eu tenho uma função aqui que chama-se listar faltas. Então, se você me manda um e-mail, eu venho aqui, ó, essa aqui é a Bianca, ó, a minha inteligência artificial. Eu ligo ela aqui e aí pronto, a partir desse momento, quando ela está ligada, vocês me escreverem, é um robô que responde, com base no texto que vocês colocam para mim. Então, às vezes o aluno fala assim, poxa, o professor respondeu meu e-mail 3h30 da manhã. Aí eu comento, né? Claro, eu estava acordado. Mentira, é um bot que eu escrevi, e aí eu converso com vocês aqui como se fosse eu. Eu estou treinando essa rede aqui, então aqui tem as palavras e o grau de relevância de cada uma delas. Então, como é que o algoritmo, como é que eu estou treinando essa máquina? De acordo com a função aqui, as frases possíveis, o que esse algoritmo fez? Ele veio aqui e contou quantas, por exemplo, ó, a palavra mais relevante é a palavra falta, depois presença, depois minhas, quantas, sobre, aí ela vai tendo um grau de relevância, como vocês podem observar aqui, tá vendo? Então, de acordo com a frase que você me escreve, o algoritmo vem aqui, pega o grau de relevância e dá um percentual de possibilidade de ser aquilo. E aí o algoritmo próprio responde vocês. Então, vocês têm condições de conversar como se fosse comigo, tendo essas informações. Então, é assim que é feito, por exemplo, o teste de Turing, que ele objetiva você identificar se você está conversando com uma pessoa ou com uma máquina. Então, se de repente você não tiver condições de identificar se você está conversando com uma pessoa ou com uma máquina, esse aqui é o Turing, Alan Turing. Ó. Então, diz que o algoritmo passou no teste de Turing. Então,
Isso em homenagem ao próprio Alan Turing, que em 1936 ele desenvolveu esse algoritmo. Isso está aqui na página 3 do arquivo 1 que eu passei para vocês, tá? Aí depois ele vem com os conceitos básicos do dicionário a respeito do uso de palavras, alfabeto em linguagem de programação. Aí aqui ele vem com os conceitos do que é alfabeto, do que é palavra, do que é linguagem, o que é uma letra, o que é um dígito, o que é um caractere. Vocês já leram esse material aqui. Ficou alguma dúvida a respeito desses assuntos? Então, se ficou, vamos ver se ficou alguma dúvida, né? Vamos resolver uma questão sobre isso aqui, para ver como é que vocês estão. Então, tá lá, esse foi o resultado da nossa votação. A maior parte da turma, 38% de vocês responderam a letra E, dizendo que os 3 itens são corretos. E 25% da turma respondeu a letra C, dizendo que somente 1 e 2 são incorretos. E aí... 1 e 3, professor. Oi? 1 e o 3. Falou. Obrigado. Obrigado. 1 e 3. Obrigado. 25% da turma disse que 1 e 3 são incorretos e outros 25% apontaram a letra A, ó, dizendo que somente 1 e 2 estão incorretos. Então, vamos analisar esse item. Ó. Eu vou analisar junto com vocês. A linguagem é um dos conceitos mais fundamentais em computação e informática, juntamente com os conceitos de alfabeto. Por isso, o nome da nossa disciplina, Linguagens Formais. Ele tem um conceito de alfabeto, de palavra e cadeia de caracteres, conforme está aqui ó, no nosso material. Está justamente aqui na página 4, ó, o conceito de cadeia de caracteres, de alfabeto e de dígitos, letras, cadeias. Está aqui na página 4, ok? Então vamos lá. Com base nisso, analise as afirmações a seguir. A afirmação 1 diz o seguinte: o conjunto dos números primos é um alfabeto. Verdadeiro ou falso? Conjunto dos números primos é um alfabeto. Primeira coisa que a gente precisa saber, o conceito de alfabeto. Aqui, ó, na página 4, ele começa assim, ó, o alfabeto é um conjunto finito de símbolos ou caracteres. Primeira definição de alfabeto é essa. Então, para a computação, nós temos um alfabeto. Então, por exemplo, imagine a linguagem de programação Java. Imagine a linguagem de programação Python. Imagine uma linguagem de programação qualquer. Ela tem os comandos dessa linguagem. Ela tem os alfabetos. Esses comandos precisam ser um conjunto finito. Portanto, ó, um conjunto infinito não é um alfabeto. Assim como um conjunto vazio pode ser um alfabeto, porque um conjunto vazio ele tem fim. Então, a primeira regra é ser finito. Lá no item 1, olha só, o conjunto dos primos. Pergunto para vocês, é finito ou infinito? Põe aí no chat, só para eu saber o que vocês pensam sobre isso. Conjunto dos números primos. Quem acha que ele é infinito? Escreve aí, ó, infinito. Quem acha que ele é finito? Olha lá, o Alesi disse que é infinito. O Lucas, o Matheus, infinito. Corretíssimo. Ele não tem fim, é impossível a gente saber quais são todos os números primos. O Brandon também apontou, ó, o Wesley também. É infinito. A gente sabe ali os primeiros. A partir do 0, o número 1, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13,
Por que o número 13 ele é um número primo? Porque ele não é divisível por nenhum outro, além dele mesmo e 1. O número primo tem essa característica. Ele é um número 1, que ele só é divisível por si próprio, porque todo número é divisível por si próprio, que dá 1. Ou então ele é divisível por 1. Todo número é divisível por 1, que dá ele mesmo. Tirando isso, ele não consegue ter um outro divisor sem gerar restos. Então, o conjunto dos primos é um alfabeto? Falso. Falso. Se a número 1 está falsa, então a gente já pode aqui, de cara, ó, eu vou rabiscar aqui e vou já tirar do páreo aqui, ó, quais alternativas que a gente já pode riscar sabendo que a número 1 ela é falsa. A gente já pode riscar aqui, ó, vou riscar aqui de vermelho. A gente já vai riscar a opção ó, a letra E, que diz que as 3 são corretas. Então, já podemos tirar fora a letra E, ó. Tirar fora a letra E. Beleza? E olha só o que aconteceu ali. A maior parte de vocês votou justamente na letra E, ó. A maior parte da turma votou justamente na letra E. Não pode, tá, gente? Errado. Errado. Então, vamos para 2. O conjunto ABC é um alfabeto. Verdadeiro ou falso? Conjunto ABC é um alfabeto. Vamos ver a regra? A regra diz, ó, um alfabeto é um conjunto finito de símbolos. Olha lá, ó. Um alfabeto é um conjunto finito de símbolos. Inclusive, olha que legal, olha que interessante, ó. Olha que interessante que nós temos aqui. No próprio livro, a gente dá o exemplo desse... No próprio livro, a gente dá o exemplo de ABC é um alfabeto, ó. Então, o 2 aqui, a gente viu que ela... O primeiro aqui, a gente viu que ela está falso. O primeiro, a gente viu que ela está falso. O 2, a gente viu aqui que ela está verdadeira, ó. Porque o próprio livro fala isso, ó. Os seguintes conjuntos são exemplos de alfabeto. ABC, eu acho que foi por isso que eu coloquei aqui essa... ABC é um alfabeto? Sim. Então, ó, já vamos... a gente já pode descartar aqui a letra B. 13% de vocês votaram na letra B, ó. 13% de vocês votaram na letra B, porque a letra B diz que o 2 e o 3 são incorretos, ó. E podemos descartar também quem? A letra D, ó, que diz que os 3 são incorretos. Resta-nos agora a letra A e a letra C. Justamente as duas que tiveram 25% de respostas, ó. Então, vamos olhar o número 3. O conjunto dos algarismos romanos. Bagunçou, né, Professor, gente? a letra A já seria excluída também, não? Porque ele fala que a 1 Oi? e a 2 seria incorretos. E aí a Ah, 2 já é correta, ela já seria eliminada é também. verdade. Obrigado, Matheus. É verdade, ó. A Embora eu letra A tenha errado, eu fui um dos que marquei a letra E. é... Olha aí, é verdade, o Matheus me lembrou. A letra A também a gente descarta, porque ela disse que a 2 é incorreta, ó. Pronto, então a gente já respondeu a questão sem precisar nem ler a letra 3. Mas vamos ler a letra 3. Ela diz que o conjunto dos algarismos romanos constitui um alfabeto. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Por que o conjunto dos números dos algarismos romanos não constitui um alfabeto? Porque não tem fim. Os algarismos romanos, assim como os algarismos arábicos,
Assim como os algarismos indo-arábicos, assim como os algarismos utilizados aqui no Ocidente, assim como os algarismos utilizados no Oriente, lá no idioma mandarim, não tem jeito, número infinito. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões, 30 milhões, não acaba, não tem fim. Então, a única alternativa correta é a letra C. E olha qual é o problema: somente um quarto de vocês responderam a letra C como sendo a alternativa correta. Ó. 75% da turma errou essa questão, que ela é nível ultra fácil, beginner, beginner, beginner. E olha só, responde essa questão somente com uma linha do livro inteiro, ó, uma única linha. Um alfabeto é um conjunto finito de símbolos ou caracteres. Tudo bem? Dúvidas? Posso saber, hein, gente, por que foi esse fiasco todo aqui? 75% da turma errou. E que houve, hein? Qual foi a dúvida? Não teve dúvida, professor. A gente. A Ana Júlia falou que o que pegou foi a primeira, ó, um conjunto dos números primos é um alfabeto. Ótimo. Então, não esqueçam mais disso, tá, gente? Quando eu não tiver um conjunto finito, então eu não tenho um alfabeto. Imagina uma linguagem de programação. Quais são os comandos dela? Ah, não tem fim. Não tem nem como. É impossível a gente até fazer um compilador com essas características. Difícil não, é impossível. Então, ó, conjunto de números primos, conjunto dos números reais, conjunto dos números inteiros. Agora, professor, então toda vez que aparecer números, então já não vai ser um alfabeto. Verdadeiro ou falso? Escreva aí no Falso. chat. Falso. Quem pode me dar um exemplo aí de um conjunto numérico que pode ser um alfabeto? Uma senha. Um conjunto de senhas, um conjunto de idades, por exemplo. Imagine que eu falo assim, ó, quais são as idades dos alunos dessa sala? Aí o Alesi vai lá e me fala, ah, professor, eu tenho 20. Aí o, a Ana Júlia vai lá e fala, ah, professor, eu tenho 22. Aí o Breno vai lá e fala, ah, professor, eu tenho 16. Aí o Marcos fala, ah, eu tenho 30, o Matheus fala, eu tenho 25, e o Pedro tem 19, e o Wesley tem 22 de novo. Então tá aqui, ó um conjunto numérico. Ó um conjunto numérico, ó, o conjunto das idades dos alunos dessa turma. Ele é um alfabeto verdadeiro ou falso? O Verdadeiro. conjunto verdadeiro. Por quê? Porque ele tem fim, ó. Então não associem a ideia de números, tá? Nem sempre vai estar associado à ideia de números. A característica é que ele tem que ser finito. Pode ser um conjunto vazio? Pode ser um alfabeto? Pode. Então, ó, aqui nós também temos um alfabeto. Ele também pode ser representado por esse símbolo aqui, ó. Ok? Conforme está aqui, ó. Conjunto vazio, ó. A bolinha cortada. Outros conceitos que nós temos, os seguintes conjuntos não são exemplos de alfabeto, ó. Conjunto dos números naturais. Essa daqui, ó. A, B, A, B, BA, BB, A. Por que ele não é considerado um alfabeto? Por conta da
Quem pode me dizer por que ele não é considerado um alfabeto? Esse aqui, ó. A, B, A, AB, BA, BB, Infinitas A. possibilidades. Exatamente, por conta da reticência lá no final. O Pedro Henrique está perguntando, é uma progressão? Não. Eu até posso ter uma progressão, contanto que ela tenha um limite. Então, por exemplo, a progressão aritmética dos números de razão 2, começados a partir do 0 até o 10. Pronto. Se eu falo assim, ó, até o 10, aí acabou, é um alfabeto. Agora, se eu falo o conjunto de progressão aritmética de razão 2, com o primeiro elemento igual a 0, ponto. Se eu parar aí ela não vai ter fim. Então, já não é um alfabeto, tá? Por isso que o conjunto dos números naturais, ó, conjunto dos números inteiros, dos números reais, dos números complexos, não são. Agora, o conjunto dos números das matrículas dos alunos da Estácio de Sá, aí sim, ele é um alfabeto, porque ele tem fim. A quantidade de alunos da Estácio de Sá não é infinita, é finita. Então, se ela tem fim, ela é um alfabeto, tá? Aí a gente entra aqui no conceito do alfabeto em linguagem de programação. Então, ó, o alfabeto em uma linguagem de programação, como o caso do Python, do C, do Pascal, do Java, é o conjunto dos símbolos usados na construção dos programas. Aí vai ter as letras, os dígitos, os caracteres especiais. Espaço em branco também é considerado, viu, gente? Então, aí a gente tem os conceitos de cadeia e de símbolos, conforme vocês viram no material. E aí a gente tem os conceitos... olha que interessante aqui, ó. A gente tem os conceitos de comprimento de palavra e os conceitos de prefixo, de sufixo e de subpalavra. Vamos ver uma questão sobre esse assunto, ver como é que vocês estão? Deixa eu pesquisar aqui no meu programa uma questão que eu trate sobre conceitos de prefixo. Deixa eu procurar a palavra prefixo. Deixa eu ver quais as questões que eu tenho sobre esse assunto. Pronto, olha essa questão aqui, ó. Deixa eu resetar aqui a votação. Vou resetar a votação. Reset results. Votação resetada. Por favor, entrem aqui e respondam essa questão agora, ó. Vou botar aqui o código de barra só para quem quiser botar pelo QR Code, ou então, quem já está com o site aberto, basta só dar um F5 e responder essa questão. O endereço para responder é o mentai.com, o código é o 7164053. Respondam essa questão, por favor. E a outra metade ficou dividida ali. 25% respondeu a letra D e 13% de vocês responderam as letras A e E. Ninguém respondeu a letra C. Então, vamos analisar qual é a resposta correta. Sabendo-se que o prefixo de uma palavra é qualquer sequência inicial de símbolos dessa palavra, ó, pronto, essa daqui a gente tinha a ação de acertar, porque lembra que eu falei para vocês que no ENAD as questões elas exigem não decoreba, mas que o aluno tem uma capacidade analítica. Observa, aqui eu não quero que ninguém decore o que é prefixo, até porque eu estou dando a definição no enunciado. Se o aluno não lembrar, lá no material tem, ó, a definição de prefixo, sufixo e subpalavra. Ó. Um prefixo de uma palavra é qualquer sequência inicial dessa palavra. Então, eu já falo isso no enunciado.
Se eu já falo no enunciado, o que eu estou exigindo do meu aluno aqui? Qual é a competência que eu estou exigindo de vocês? Interpretação. Ora, o examinador disse no enunciado que um prefixo é uma palavra, de uma palavra, é qualquer sequência inicial da palavra. Ora, se a palavra é ABCCBA, então quais são os prefixos possíveis dessa palavra? Vamos para a letra A. Letra A. Vou até dar vou rabiscar aqui para a gente analisar. Ó. Então tá lá. A palavra então é ABCCBA. Então vamos lá. Vamos para a letra A. Letra A. O A, ele é um dos prefixos possíveis dessa palavra? Sim, o A é. Beleza. Ó, é um prefixo aqui, tá vendo? Prefixo da palavra, ó. Depois ele fala do BA. BA é um prefixo da palavra? Não existe, ó. BA não é prefixo, em nenhum momento aparece antes. O BA apareceria aqui, ó, se fosse sufixo, ó, mas como prefixo não. Então, a letra A já está descartada. Já vamos pintar aqui. 13% de vocês marcaram a letra A, ó. A letra A está fora. Tudo bem? Vamos para a letra B. Ó, a B, metade da turma apontou, ó, beleza? Metade da turma aqui apontou a letra B. Isso é bom, porque pode ser que seja ela. Então, vamos ver então, ó. O A está lá, ele é um prefixo, beleza. Então, já temos essa definição, o A está certo. Vamos ver o AB. Olha lá, ó, o AB. O AB também ele é um prefixo, ó. Então, beleza. Até aqui foi. Vamos para o próximo. ABC. Olha lá, ó. ABC também ele é um prefixo. Que beleza. O ABC foi. Eita, a letra B está indo bem, hein? Vamos para a próxima. ABCC. Olha lá, ó. ABCC. Coisa boa. Então, ABCC também é um prefixo. Eita, eu estou achando que esse é um forte candidato. ABCCB. Olha lá. ABCCB. Também é um prefixo da palavra. Ó, coisa boa. E ABCCBA. A própria palavra, ela é também um prefixo. Então, amigos, a letra B está correta. Vamos ver se existem quais os erros das outras. Então, a priori, vou deixar aqui a B marcada. Pelo jeito, a B está no páreo. Vamos para a letra C. O A, a gente já viu que é. BA. BA. Ih, não é, ó. Caiu no mesmo erro aqui da letra A, ó. Então, a gente já viu que a letra C está errada. Ela caiu no mesmo aqui do BA, ó, que tinha na letra A. Vamos para... Deixa eu ver, ainda bem que ninguém marcou a letra C, ó, coisa boa. Vamos para a letra D, que teve 25% de respostas. A letra D teve 25% de respostas. Vamos ver qual é a falha da letra D. O A, ele é um prefixo? Sim. AB é um prefixo? É. Opa, temos outro aqui, ó, pode ser. ABC, olha lá, ABC. Ele é um prefixo? É, vou até botar aqui de amarelinho, ó. Opa, Ctrl Z. Vou botar aqui de amarelinho, ó. O A é, o AB também, depois o ABC também. Vamos para o próximo agora. ABCC, ó, o ABCC também, ó, que beleza, o ABCC também. Então, já vou botar aqui, o ABCC está no páreo. O ABC e o ABCC. E ABCCBA.
AB, CC, BA. Ficou faltando o quê? Ficou faltando o ABCCB. O que aconteceu na letra D? A letra D não apresentou esse elemento aqui, ó. A letra D não apresentou esse elemento aqui, ó. A letra D. Ela não apresentou esse elemento aqui, ó, gente. A letra D não apresentou esse elemento. E como o enunciado diz o seguinte, ó, todos os possíveis prefixos, todos. Se não tivesse essa palavrinha aqui, ó, todos, aí a letra D seria correta. Então, esses 25% aqui, ó, que erraram o item, não se atentaram para essa palavrinha aqui, ó, todos. Todos os possíveis. Se não tivesse essa palavrinha, a letra D estaria certa. Como a letra D ficou faltando um dos prefixos possíveis, que foi justamente esse aqui, ó, que eu vou pintar ele de amarelinho aqui, ó, ficou faltando esse. Então, nós não temos aqui a letra D. 13% de vocês responderam a letra E. Está completamente errada. A letra E é a menor, a pior das hipóteses, a letra E. Por quê? Quem pode me dizer por que a letra E é a pior das hipóteses? É a menos provável. Alguém pode me dizer por que a letra E é a menos provável? Menos provável. Quem pode me dizer por quê? Não tenho ideia, professor. Ela é a menos provável porque, olha só, prefixo, o B sozinho, o C sozinho, o único que é o prefixo aqui, ó, seria o A. Que, inclusive, o A, eu não sei se vocês observaram, ele colocou em todas as alternativas, aparece o A, tá vendo? Porque o A é óbvio, né? O A é óbvio que ele é um prefixo da palavra, então ele aparece em todas. Agora, B, o B, em nenhum momento ele aparece sozinho, ó. Nem o B e nem o C. É um alfabeto? É um alfabeto, que é um conjunto finito de dados, mas não, a alternativa que responde é a letra B. Parabéns aqui aos 50% de vocês que responderam essa alternativa. Ó, que beleza, 50% de vocês responderam a letra B. Parabéns. Os colegas, os outros 50%, me diz aí qual foi a dúvida, por que achou, por exemplo, uma que foi bem forte aqui foi a letra D. Um quarto da turma Eu respondeu a letra marquei a D. letra D, professor, porque eu imaginei que. Eu fiquei na dúvida entre a B e a D, e eu pensei que a última sequência do A, B, C, C, B, A, quando ele adicionou o BA junto, é porque já teria a existência da palavra AB ali. Então Tá, entendi. eu percebi que ele poderia ser uma palavra já, e não Entendi, a continuidade das letras. Pensei entendi. que eu poderia Ó, colocar essa frasezinha já pronta. por que a gente precisa saber disso daqui? Não sei se vocês lembram lá da disciplina de linguagem de programação, por exemplo, a gente tem a função copy, que a gente usa muito a função copy. O que a função copy faz? Não sei se vocês lembram. A função copy, ela pega um texto qualquer, e aí você diz qual é a posição inicial desse texto que você quer copiar, qual é a posição inicial, e o outro parâmetro que você passa são quantas posições. Então, por exemplo, se eu dou um print dessa função copy aqui, ele vai sair na tela o quê?
ele vai sair a string tx. Por que ele vai sair a string tx? Porque eu mandei fazer um copy da string txt a partir da posição 1. Quantas casas? 2. Lá no SQL, a gente tem o mesmo comando, só que lá no SQL, o comando é substr. Não sei se vocês lembram. Substr. Faz a mesma coisa. O substr, substring, você passa uma cadeia de caracteres e aí diz quantas posições você quer a partir de que posição. Ou seja, olha aqui, ó, as linguagens de programação utilizando o conceito de prefixo, de sufixo. Então, o que é a nossa disciplina de linguagens formais? A nossa disciplina de linguagens formais, o objetivo dela é justamente a gente ter a base da computação e da programação como conhecemos hoje. É aqui que nasce. É com base nessa ideologia aqui que nós temos os comandos lá nas linguagens, ó, copy, substring, tudo nasceram aqui nesse conceito. Então, o que vocês estão aprendendo na disciplina de linguagens formais e autômatos é a base da computação. E o bom é que essa disciplina venha depois que vocês tenham tido disciplinas de programação, algoritmos, linguagem de programação C. Por quê? Porque agora vocês estão juntando as ideias. Ah, então aquele comando que eu tenho lá no SQL, aquele comando que eu tenho lá no Java, então é aqui que ele nasceu, ó. É aqui em linguagens formais. Essa é a ideia de trabalhar com prefixos e sufixos. Então, por exemplo, se eu fosse pedir para vocês fazerem... Tá vendo essa opção da letra B aqui, ó? Se eu fosse pedir para vocês escreverem esse comando aqui, ó. Se eu fosse pedir para vocês escreverem esse comando aqui, ó, do copy. Esse comando aqui, ó. Se eu fosse pedir para vocês escreverem esse comando para retornar essa opção que está amarela aqui, ó. Só por curiosidade, coloca no chat aí. Deixa eu ver como é que ficaria esse comando. Ó, a palavra é essa, ó. A, B. A palavra é essa, ó. A, B, C, C, B, A. Agora eu quero que vocês usem o comando copy. Usar o comando copy. Esse comando aqui, ó. Comando copy. Tá vendo? Usar o comando copy para retornar esse dado aqui, ó, que está pintadinho. Esse dado que está pintadinho de amarelo. Ó. Eu quero esse resultado em cima dessa palavra aqui. Como é que ficaria o comando copy? Põe aí no chat, só para eu ver se vocês entenderam mesmo. Como é que ficaria o comando copy? Está aqui, ó. Copy, a string, posição inicial, quantidade de posições. Ó, nesse exemplo aqui, por exemplo, ele deu o resultado tx. Ó. Como é que ficaria o comando para, a partir dessa palavra, eu ter essa palavra aqui, ó. Olha lá, ó, o Matheus já deu a resposta. Não, tá errado. Todo mundo errou. Lembra que nós só temos 2 parâmetros na função, ó. Nós só temos 2 parâmetros. Quais são esses 2 parâmetros? Posição inicial e quantidade de itens, ó. Nós só temos 2 parâmetros. Todo mundo aí botou um monte de parâmetros. Ah, agora sim. Agora sim. Seria copy da string que eu quero, né? A, B, C, C, B, A. A partir de que posição? A partir da posição 1. Quantas posições? 5. Então, se eu fizer isso, o resultado vai ser a substring A, B, C, C, B,
ABCCD. Olha aí que beleza. Então, parabéns aí, agora vocês entenderam a ideia. Se vocês entenderam a ideia, então vocês entenderam o nosso documento até a página 6, ó. Agora, o que me preocupa? Vou fazer essa pergunta para o Alésio. Alésio, o que está me preocupando nessa turma aqui? Vou fazer essa pergunta para o Alésio, para os dois primeiros ali com a letra A, ó. Alésio e Ana Júlia. Alésio e Ana Júlia, o que me preocupa aqui nesses exercícios, nesses dois exercícios que nós fizemos hoje? Está preocupando o professor Wilson Amaral? Fazer essa pergunta para os dois primeiros da lista ali, ó. Alésio e Ana Júlia. Alésio e Ana Júlia, o que está preocupando o professor Wilson Amaral nesses dois exercícios que nós fizemos? Pessoal não ter lido o material, exatamente. Qual é o nível de dificuldade dessa questão que a gente acabou de resolver aqui, por exemplo? Se eu pudesse botar de 0 a 10, ó, de 0 a 10. De 0 a 10. Qual é o nível de dificuldade dessa questão? Lembrando que, ó, eu botei no enunciado o que é, ó, um prefixo de uma palavra, qualquer sequência. Ó, eu concordo aí com a Lésia. O nível de dificuldade dela é muito fácil. No máximo, estourando 2, porque aí o aluno tem que pensar um pouquinho, mas olha como é muito fácil. E olha como é que foi o resultado na turma. Metade da turma errou. Então, qual é o pedido que eu vou fazer para vocês, para as próximas aulas? É que a gente não deixe de ler. Diga-se de passagem, deixa eu até mostrar aqui o calendário, ó. Hoje é dia 24, tá vendo aqui, ó? Hoje é dia 24, ó. Hoje é dia 24 de setembro. Nós só temos mais uma aula, que é o dia 1º, e aí no dia 8 já é a V1, ó. E a gente está errando, metade do conteúdo da turma está errando. Na outra foi pior, foi 75%, e os níveis de questões estão fáceis. E o material está aqui, ó, foi enviado para vocês há 2 semanas. É só dar uma lidazinha, gente. Não deixe o horário da aula para a gente aprender isso, não. Combinado? Porque se a gente ler o material antes e chegar na aula só para conversar, a gente trabalha aqui, ó, método de aprendizado ativo. A gente vem para a aula só para conversar, para discutir, para debater. Olha o nível de aprendizado, 70%. Se a gente só fizer exercício, por exemplo, olha o nível de aprendizado, 80%. Hoje a gente está aqui, ó. Olha como é fraco. Vocês estão vindo para a aula para me escutar. 20%. Vocês estão me vendo. 30%. É ridículo. Aqui a gente não serve para nada. A gente está perdendo nosso tempo. Então, leiam antes. Assistam os vídeos que eu passei para vocês. Hoje eu passei um vídeo, por exemplo, para vocês assistirem. Até coloquei aí o link no chat. Façam isso durante a semana para a gente chegar aqui na aula que vem, ó, e só conversar. Só debater, só praticar. Combinado, meus amigos? Dúvidas? Tranquilo? Eu vou pedir para vocês colocarem a matrícula aí no chat para eu registrar a presença, já que não temos nenhuma dúvida, nenhuma questão. O pedido que eu vou fazer é leiam o material antes das nossas aulas. Vamos deixar os nossos encontros especificamente para a gente debater, para a gente conversar, para a gente praticar, tudo bem? Não deixe o horário da aula para aprender o conteúdo, é muita perda de tempo, tá? Agradeço a presença de vocês, nos encontramos na semana que vem, o último encontro antes da 9/1.
Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço.